Olá, gente! É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Adélia Porto, eu sou assistente social, também sou técnica em dependência química, sou militante social do terceiro setor, já estou nessa área há 20 anos e para mim é uma alegria muito grande de poder ter um momento de diálogo com vocês, falar um pouquinho sobre drogas, né? Um assunto tão assim, às vezes chato, todo mundo fala, todo mundo orienta que não pode usar, que faz mal, que mata. Mas nós vamos falar hoje de uma maneira um pouco assim mais abrangente em uma área que algumas pessoas não falam, que é sobre família. Todo mundo tem família, né? Cada um dentro do seu formato, cada um dentro do seu conceito. Tem família pequena, tem família média, família grande, tem aquelas famílias que são mais tímidas, que se comunicam menos, tem aquelas famílias que já são assim mais comunicativas, né? Eu mesma venho de uma família muito comunicativa, venho do interior e na minha família todo mundo fala e fala ao mesmo tempo e fala alto e assim, tem uma necessidade muito grande de se expressar e, na verdade, qual família que é melhor? A que fala menos, a que fala mais, aquela que tem uma introversão assim, toda come direitinho com garfo e faca, aquela que come todo mundo amontoado, como que é? Qual família que é melhor? Na verdade, a família que é melhor é a nossa, sempre vai ser a nossa. Às vezes a gente olha para a família de alguém e pensa assim, nossa, aquela família é maravilhosa, lá não tem problemas, lá todo mundo é feliz, como eu queria ter nascido naquela família. Quantas vezes eu, quando era adolescente, ia fazer trabalho de escola na casa de algum colega meu e eu ficava pensando assim, nossa, se eu tivesse nascido nessa família eu ia ser muito feliz, porque às vezes lá naquela casa tinha coisas que eu não tinha acesso, né? Eu venho de uma família mais humilde e aí eu não tinha acesso a algumas coisas que eu chegava na casa dos meus colegas e lá tinha essas coisas. E às vezes eu pensava assim, gente, como que seria bom se eu tivesse nascido nessa família, né? Eu ia ter mais coisas, eu ia ter isso, ia ter aquilo. E eu acredito que isso acontece com muitas pessoas, né? Tem até uma filosofia que fala que é a teoria da grama mais verde do vizinho, né? Você passa assim, olha e parece que aquela casa é perfeita, que aquela família é perfeita. Mas na verdade, quem conhece mesmo a nossa família é só a gente. Quem está de fora só vê o que as pessoas permitem que seja visto. A gente só conhece mesmo a estrutura interna quando a gente está dentro dela. Eu, depois de muitos anos, eu percebi que muitas casas que eu admirava, que eu até falava assim, nossa, como eu gostaria de ter nascido naquela família, depois de muitos anos, até quando eu me tornei adulta, eu percebi que, na verdade, a melhor família para que eu pudesse ter sido criada foi a minha família. Foi o lugar que eu recebi as melhores coisas que eu poderia receber naquele momento. Mas raciocinar isso quando a gente está ali no meio da vivência acaba sendo um tanto que difícil, né? Eu não sei qual que é o núcleo familiar que você está nele. Eu não sei se você é criado pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus tios. Eu não sei como que funciona a sua casa. E aí a gente vem para falar para você sobre dependência química e família. E às vezes você está aí do outro lado me ouvindo falar e pensando assim, olha, a Adélia está falando sobre drogas, mas às vezes dentro da minha própria casa tem drogas. Como que eu vou conversar com os meus pais, ou como que eles vão falar alguma coisa comigo, com alguém da minha família, sobre drogas, mas dentro do meu próprio ambiente tem, né? Dentro do meu próprio ambiente tem pessoas da minha família que faz uso. E às vezes você pode dizer assim também, não, na minha família ninguém faz uso, a minha família é contra, conversa comigo e tal. Ou você está dentro daquela área assim, não, na minha família ninguém nunca falou comigo sobre isso e tudo. Mas a escola, ela tem um papel muito importante, é por isso que ela está fazendo essa abertura. É para falar com você que independente do núcleo familiar que você está nele, que você está inserido nele, você pode traçar uma história diferente para você de vida. Às vezes dentro da sua casa as pessoas fazem uso de alguma substância, isso não significa que você precisa fazer. Nós temos o direito de traçar nossa própria história. Você está numa fase onde que você está começando a se descobrir como ali um adolescente, mas alguém que está construindo a sua autonomia de vida.
é colocar diante de você várias escolhas, vários caminhos. E aí às vezes é difícil mesmo parar para pensar assim, nossa, mas o que é que eu vou escolher? Qual que é a melhor escolha que eu tenho? Complicado falar assim, olha, vai por ali, vai por aqui, mas sabe qual que é o mínimo que você precisa, que nós precisamos quando estamos numa fase mesmo assim de tomar decisões? É saber quais são as consequências que aquelas escolhas vão nos causar. Por exemplo, você pode escolher fazer uso de droga hoje e ninguém te impedir. Você vai começar usando escondido e aí sua mãe não vai saber, seu pai não vai saber, as pessoas não saberão, até um dia quando você for assim totalmente dono, né, do seu nariz e aí disser assim, não, eu agora já faço o que eu quero. Mas é de responsabilidade nossa também te dizer que esse caminho que você escolher vai te trazer consequências. Assim como, às vezes, hoje, olhar para o núcleo familiar que você está inserido e lembrar de valorizar que a melhor família, por mais difícil que ela seja, é a sua. A melhor família é a sua. E você pode mudar esse ambiente, você pode traçar uma nova história. Por exemplo, eu venho de uma família onde que ninguém teve acesso à escolaridade acima da 4ª ou 5ª série. Então eu fui criada pelos meus avós e ali dentro daquele conceito familiar era importante ler e escrever. Então não se tinha assim o desejo de ir mais além, porque já era o suficiente. Se a pessoa soubesse ler e escrever, já era o simbolismo da autonomia dela. Olha, ninguém mais me engana, agora eu já sei ler e escrever. Mas a sociedade mudou. E aí, de repente, começou a ser muito importante ter também o 2º grau. Nossa, precisa fazer o 2º grau e tudo. Mas hoje não se fala já em outra coisa. Quando você começa a fazer 13, 14, 15 anos, todo mundo já te pergunta, e aí, você vai formar em quê? E aí, você vai ser o quê, né? Então aquela pergunta que antes assim, quando você crescer, você quer ser o quê? Nessa família te perguntava assim, você quer ser o quê quando você crescer? Agora começa a mudar a conjuntura dessa pergunta. Então, você está inserido dentro do ambiente escolar, os professores começam a te estimular a pensar o seguinte, qual carreira eu quero seguir? Qual profissão eu desejo ter? E aí, eu não posso tirar a minha família de construir isso junto comigo, né? Porque a família ela é beneficiada pelo meu crescimento, eu posso mudar a história ali da minha família. E eu percebi isso, então o que eu comecei a fazer na minha época? Eu comecei a querer fazer mais. Então eu quis concluir o 2º grau e quando eu estava concluindo o 2º grau eu pensei assim, eu quero estudar mais, eu quero fazer faculdade. Eu tinha uma professora de português assim, muito incentivadora e ela na época fez uma gincana e incentivou a gente a escrever um livro. E aí eu achei aquilo assim a coisa mais assim, chocante, escrever um livro, né? Eu só tenho 14 anos, né? Tava nessa fase assim de 14 para 15 anos, escrever um livro, mas aquilo foi tão estimulante que abriu a janela assim da minha alma para o conhecimento, de saber que eu podia ir mais além. E eu cheguei em casa contando isso para minha família, para os meus avós, olha, eu contei para minha avó, para minha tia, eu disse assim, olha, a professora falou que a gente vai escrever um livro. E aí a minha família, assim, a minha avó na época não sabia ler nem escrever, ela assinava colocando o dedo lá, digital, a minha tia já sabia pelo menos escrever o nome dela, mas eles ali dentro daquela cultura disseram assim, você vai escrever um livro? Como assim? Eu vou escrever um livro e contei toda a história. E eles ficaram muito felizes e alegres e aquilo ali foi uma escada para o conhecimento. E quando eu concluí o 2º grau, eu quis fazer faculdade. E quando eu fiz a faculdade, eu quis fazer uma pós-graduação, uma especialização. E quando eu estava fazendo aquilo, eu falei, não, eu quero fazer mais, eu quero ir mais além, eu quero estudar. E aí eu comecei a fazer especializações na área que eu escolhi a seguir, que é essa área do terceiro setor. E escolhi a área da dependência química para falar sobre isso, para cuidar de pessoas que adoeceram porque um dia fizeram escolhas erradas. E a importância da minha família foi de me incentivar. Eles não tinham a educação para me oferecer e nem o valor monetário para investir na minha educação. Mas eles estavam ali, dentro do conceito deles, dentro da condição deles, eles estavam ali. Então eu quero dizer para você que a sua família é o que você tem no momento de mais importante. Talvez não seja o que você assim sonhou, ou talvez seja, né? Você ser super feliz aí com o núcleo familiar que você tem. Mas eu quero dizer para você que talvez não se sinta tão privilegiado, ou assim, olha, faltou isso, faltou aquilo.
A gente sempre vai olhar para um copo quando ele está por meio de água, ao meio, e aí a gente vai pensar o seguinte, ele está meio vazio ou ele está meio cheio? Depende ali do olhar que eu tenho, né, sobre isso. A minha família, ela é uma família boa ou ruim? Ou ela é uma família que tem realmente só aquelas condições para me oferecer? Porque o que a sua família tem para te oferecer hoje é o que você tem que aproveitar, é o que você tem que trazer para junto de você e o que você tem para oferecer para sua família. Você sabia que muitas vezes tem pessoas lá fora que desejariam ter a família que você tem? Que desejariam estar no lugar que você está? Tem muitas. E aqui eu não quero romantizar a relação familiar que você tem não, porque talvez você esteja numa relação familiar adoecida. Mas se você está assim, procure ajuda. Aproveite esse projeto que está acontecendo, que é de trazer, né, uma nova visão de prevenção. Aproveita, né, viva esse momento e assim, busque ajuda. Se você está num ambiente adoecido, busque ajuda. Nós queremos te ajudar. Né? Procure seu professor, procure aí alguém mais próximo de você, um orientador escolar, alguém que você possa compartilhar sua dificuldade, falar sobre a dificuldade que você está vivendo, pedir ajuda, né? Isso é muito importante. Então, o que eu vim aqui hoje para poder compartilhar com você é exatamente isso, sobre que você não precisa desfazer ou desanimar do lugar que você está inserido na sua família. Você pode estar ali, fazer a diferença, tomar para você um princípio mesmo de afeto daquilo que você tem e entender os propósitos maiores que existem por trás das circunstâncias atuais que você está vivendo. E sobre a dependência química, você ainda vai ouvir falar em algumas outras aulas sobre essa importância, né, de estar se afastando o máximo possível das drogas. Eu quero deixar aqui para você também um conselho. Eu quero te dizer que você é livre para fazer suas escolhas. Sempre você vai ser livre para fazer suas escolhas, mas você será cativo das consequências delas. Seja elas quais forem, você sempre será cativo dessas consequências das escolhas que você vai fazer. Então, busque o entendimento, né? Eu não vim aqui te conscientizar, porque quem pode te conscientizar é só você mesmo. Eu queria mesmo era te sensibilizar a entender, a abrir o leque do entendimento de que não existe família perfeita. Existe a sua família, existe a minha família, existe a família do seu colega e existe oportunidades de mudar, de transformar o ambiente onde eu estou. Não é porque a vida me tirou isso ou aquilo que eu vou me deixar, me entregar, né, me abster da responsabilidade de recomeçar. Hoje, talvez seja a sua oportunidade de recomeçar um novo vínculo com a sua família. Então recomece, invista nesse relacionamento, no que você tem, com os ingredientes que você tem hoje. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor hoje. Recomece, abra o seu entendimento. Em casa, comece a ver as pessoas que estão ali com você como as pessoas melhores que poderiam estar. Por mais difícil que isso seja, olhando as circunstâncias do momento. Mas são as melhores pessoas para estar com você. São essas que estão aí dentro do seu lar. E às vezes ela também precisa de ajuda e você pode ser um instrumento de ajuda para essa pessoa. Ok? Então, tá aí. Seja bem-vindo a esse projeto maravilhoso. Aqui, olha, Movimento Jovem, Prevenção ao Uso da Droga, Caminho da Sobriedade. Esse é o caminho da sobriedade.